Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Hebreus 6, 4. Amém? O nosso tema é acerca do perigo da incredulidade, o perigo da apostasia. O verso 4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Até aí. Deixa aberto aí, vamos fechar apenas os olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te pedir iluminação nessa noite. Nos ilumina, Senhor, de maneira que nós possamos entender, que nós possamos compreender, que nós possamos ouvir a Sua palavra. Ó Deus, eu sei que eu não sou nada, que eu não sou ninguém para estar aqui, para pregar, para ministrar a Sua palavra. Mas eu entendo e eu sei que, porque está escrito, que o Senhor capacita cada um, Senhor, que o Senhor quer para que ele possa pregar a Sua palavra, que o Senhor o enche do Espírito Santo. E é nessa esperança que eu estou aqui mais uma vez, Senhor, em busca de ser cheio do Espírito Santo para que eu possa pregar a Sua palavra de maneira que os Seus filhos, de maneira que os Seus servos possam ouvir a Sua palavra e compreender qual que é a Sua vontade para as nossas vidas. Por favor, ó Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá compreensão, nos dá entendimento, Senhor, de maneira que nós possamos compreender a Sua palavra. Faça com que Seu Espírito, Senhor, se manifeste, se movimente, se quebrante os nossos corações no nosso meio, que Ele venha aplicar essa palavra aos nossos corações, porque nós sabemos, sem a aula do Espírito Santo, a pregação é vã, ela não é aplicada aos nossos corações. Então, pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, aplique essas palavras no nosso coração, de maneira que nós possamos viver, Senhor, para a honra e para a glória do Seu nome, que nós possamos viver para o Senhor. Eu te peço, nos ilumine, Senhor, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós veremos hoje acerca do perigo da apostasia, né? Nós estamos dando continuidade a essa série de estudos na Epístola aos Hebreus, e hoje nós estudaremos acerca de um tema que é muito importante, né? E também ele é um pouco complicado, que é o perigo da apostasia, que o autor vai advertir a igreja aqui. Nós vimos no domingo passado, né, o contexto imediato que nós vimos aí no domingo passado, nós vimos que o autor, ele vai fazer uma advertência, né? Ele vai fazer uma advertência aos hebreus quanto à pequenez espiritual, né? Ele vai questionar a pequenez espiritual daqueles crentes, daqueles cristãos, que pelo tempo que eles já tinham de convertido, pelo tempo que eles já tinham de igreja, eles deveriam ser mestres, eles já deveriam estar pregando, eles já deveriam ter um alto conhecimento das Escrituras, mas eles ainda eram crianças, né? Eles ainda precisavam de alguém que ensinasse os princípios elementares da palavra de Deus, né? Eles precisavam de alguém que ensinasse a oração do Pai Nosso, eles precisavam de alguém que ensinasse novamente os 10 mandamentos, eles precisavam de leite. Era como uma criança recém-nascida, eles não tinham chegado ao nível, ao patamar, a fisionomia de Cristo, que é o propósito de Deus para todos nós, a varonilidade, que é o propósito de Deus para nós. Eles não podiam suportar o alimento sólido. As grandes doutrinas, como tendo Melquisedeque como tipo de Cristo, eles não compreenderiam essa grande doutrina, que era o ensinamento acerca de que Cristo ele era rei e sacerdote. Cristo era rei e sacerdote. Então, as grandes doutrinas, né, que é chamada aqui pelo autor como sendo
alimento sólido, pela pequenez espiritual daqueles hebreus, eles poderiam não compreender. Eles não poderiam compreender aquele ensinamento que ele estava prestes a dar. Nós vemos que ele começa a explicar acerca de Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo, no capítulo 4, e no capítulo 5, e nós vemos que ele faz uma pausa no capítulo 6 para advertir o povo, né, quanto à pequenez espiritual, chamar o povo a prestar atenção, né, no final do capítulo 5 e no capítulo 6, chamar o povo a ouvir mais a palavra, para que quando ele continuasse a explicar acerca de Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo, no capítulo 7 em diante, o povo não ficasse sem compreender isso, né? Porque as crianças não compreendiam a tipologia relacionada a Melquisedeque, que era uma tipologia que era considerada pelo autor como sendo o alimento sólido. Entender que Cristo ele é rei sacerdote não é para crianças, e sim para aqueles que, pela prática, né, pela vivência das Escrituras, eles são aptos para compreender isso, né? Eles estavam, né, os hebreus, eles são postos aí pelo autor como tardio em ouvir. Eles eram tardios em ouvir, né? Eles eram preguiçosos para ouvir. Tardio em ouvir é isso, é preguiçoso. Eles tinham preguiça de ouvir, né? Eles estavam desanimados a ouvir. Eles eram extremamente esquecidiços, né? Esquecia rapidamente, ouvia aí, rapidamente esqueciam, por isso eles eram crianças espirituais. Eles eram crianças, né, que não poderiam suportar o alimento sólido. Hoje nós veremos a advertência do autor quanto ao perigo da apostasia. Ele vai advertir que eles eram crianças, hoje ele vai advertir com relação à apostasia. Uma observação acerca desse texto que nós lemos, esse texto ele não é fácil, né? Ele é um dos textos ele é tido, né, como um dos textos mais difíceis de interpretar do Novo Testamento. Né? Nós vemos aqui, lemos para uma leitura assim rasa, ele não é um texto difícil, mas esse texto é um dos textos mais complicados do Novo Testamento, é um texto mais difícil de explicar, um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Esse texto ele é difícil hoje, ele também foi muito complicado, e desde dos primeiros séculos, com os pais da igreja, com os patrísticos, eles se encontraram uma grande dificuldade em interpretar esse texto da maneira correta. Porque se esse texto ele for olhado de uma maneira muito superficial, se a pessoa interpretar esse texto de uma maneira superficial, esse texto ele vai contra todo o ensinamento que a Escritura vem nos dando desde o princípio. A primeira regra de hermenêutica é que nós devemos considerar o contexto, né? As Escrituras, as passagens mais fáceis das Escrituras interpretam as passagens mais difíceis, né? Qual que é o problema, então, com a interpretação desse texto? Qual que é o problema que nós temos em interpretar esse texto? O problema desse texto é a maneira que o escritor fala, né? A maneira que o escritor fala, porque essa palavra que ele está dizendo, ela foi endereçada à igreja. E sendo interpretada de forma que não seja coerente com todas as Escrituras, abre margem para a possibilidade de que o crente verdadeiro, salvo, ele pode perder a salvação. E se essa possibilidade, se ele for interpretado dessa maneira, aí ele vai contra todos os outros ensinamentos que nós temos das Escrituras, porque as Escrituras ensinam que é impossível um cristão eleito, um crente verdadeiro, perder a salvação. Por quê? Porque a salvação não depende dele, a salvação não foi ganhada por ele, ele não mereceu, nós não merecemos a salvação é pela graça, é um presente de Deus, né? Então, dependendo do modo de interpretar desse texto, abre margem para a possibilidade de que o cristão pode perder a salvação. E isso acarretaria em quê? Isso acarretaria em ir contra o ensinamento das Escrituras, né? Então, quanto à interpretação desse texto, não há unidade, né? Unanimidade, quer dizer, não há unanimidade quanto à interpretação desse texto, né? As pessoas não chegam num fim certo para ele, numa interpretação final para ele.
Há vários estudiosos que acreditam que esse texto ele está falando de forma simbólica, outros acreditam que esse texto é uma figura, né, uma figura de linguagem para advertir os cristãos, e há uma interpretação desse texto que eu acho que é a mais cabível, que esse texto ele foi escrito, ele foi direcionado à igreja, mas há dois tipos de igreja, a igreja espiritual e a igreja nominal. A igreja espiritual são os crentes verdadeiros, e mesmo dentro dessa igreja, né, na comunidade, há a igreja que é apenas nominal, a igreja que são os falsos crentes que, apesar de agir como sendo cristãos verdadeiros, eles não praticam, eles não vivem de acordo com a palavra de Deus. São o joio que Cristo fala que está no meio do trigo, né? São os bodes no meio das ovelhas, os cabritos no meio das ovelhas. Então há uma grande parte dos estudiosos que acreditam que esse texto ele foi endereçado àquela parte, aquelas pessoas, né, que estão apenas de aparência dentro da igreja, mas que não são crentes verdadeiros. Por quê? Agora vem a questão, por que essa posição ela pode ser a mais favorável? Primeiro, porque a Bíblia ela cita inúmeras passagens que falam de pessoas que vivem de aparência na igreja, que se veste como crente, que fala como crente, que tem cargo na igreja como crente, contudo, essas pessoas não são crentes de verdade. E nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia. Eu coloquei pelo menos 3 exemplos aqui para nós vermos que isso é verídico. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi de Demas. Demas ele foi tido na Bíblia como sendo cooperador do apóstolo Paulo. Ele era cooperador do apóstolo Paulo. Demas ele andava com o apóstolo Paulo, ele pregava com o apóstolo Paulo, ele colaborava para que o evangelho fosse pregado, mas numa certa determinada altura da vida, o que aconteceu? Paulo fala que Demas, tendo amado o presente século, Demas o abandonou. Pelo fato de que Demas amou o mundo, Demas o abandonou. Demas deixou o evangelho, Demas deixou a fé em Cristo pelo fato de ter amado o mundo, pelo fato de ter amado o presente século. O mundo iludiu Demas de maneira que ele deixou o evangelho. Então, nós vemos aqui um primeiro exemplo de um homem que vivia como crente, mas na verdade ele não era convertido. Ele estava dentro da igreja, ele andava com o apóstolo Paulo, mas de verdade ele não tinha o coração transformado. Ele não era crente de verdade. Então, o mundo vislumbrou, o mundo atraiu e ele apostatou. Ele virou as costas para Cristo. A apostasia, gente, é exatamente isso, é virar as costas para Cristo. Apesar de conhecer a palavra, apesar de entender como o autor fala, que eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, eles tomaram conhecimento do mundo vindouro, mesmo assim eles viraram as costas para Cristo. Isso é apostasia. É o pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia. A pessoa virar as costas para Cristo. Então Demas, ele se apostatou, ele virou as costas para Cristo, apesar de todo o conhecimento que ele tinha. O segundo exemplo que nós temos na Bíblia, acerca de uma pessoa que fazia parte da igreja, mas não era convertida, é o exemplo de Judas, Judas Iscariote. Todo mundo conhece Judas, não conhece? As pessoas costumam dizer que aquela outra é Judas porque ela é um traidor, uma traidora, né? Judas, ele foi chamado por Cristo para fazer parte da liderança eclesiástica da igreja. Judas foi chamado para um cargo de honra, para ser um apóstolo, lançar o fundamento da igreja. Mas Judas, apesar de ter curado, apesar de ter presenciado todos os feitos, as curas, os milagres, todos os sinais que Jesus fez, Judas, ele não se firmou na verdade. Não houve espaço para a palavra no coração dele, ele não se firmou na verdade. Nós vemos qual foi a consequência dele. Ele se apostatou, ele virou as costas para Cristo e, por consequência, ele o traiu. Judas também, ele não tinha espaço no coração dele para Cristo, apesar dele andar com Cristo, fazer parte da primeira igreja, que era a igreja de Cristo, andar com Cristo, com os apóstolos, Judas o traiu porque ele não cria
né? Apesar de ver todos os sinais, apesar de ter participante com Cristo, ele virou as costas para a verdade do Evangelho, ele se apostatou, ele abriu mão da fé. Nós vemos que o arrependimento dele não foi genuíno, porque ao invés dele se arrepender e pedir perdão, ele foi suicidar-se. Judas foi suicidar-se. Diferentemente de Pedro, que negou Cristo, Pedro também caiu, mas Pedro se arrependeu e voltou. Pedro não foi tirar a sua própria vida. E o terceiro caso que a Bíblia nos traz é de Simão ou Elimas, o mágico. Era um mágico, né, que fazia mágicas, ele fazia mágicas, e quando os apóstolos passaram pregando o Evangelho, ele creu. A Bíblia fala que ele creu, que ele foi batizado, né? Mas quando ele viu Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o dom do Espírito Santo, ele queria pagar para também fazer aquilo. Então nós vemos que, apesar dele ser batizado, apesar dele ter feito parte do corpo, dele ter ser integrado no rol de membro da igreja, ele não cria de verdade. Ele era um bode entre as ovelhas. Então nós entendemos, nós acredita-se que essa advertência ela é endereçada a essas pessoas que estão vivendo uma farsa e ainda não escolheu por Cristo. Aquelas pessoas que estão na igreja, mas elas ainda não escolheram por Cristo, elas ainda não abriram o coração para que o Senhor Jesus possa entrar, né? Então essa advertência são para esses. Uma observação importante aqui que nós precisamos notar é como que essa advertência, essa advertência enviada a esses falsos crentes, ela pode ajudar a igreja no que se refere à edificação. Como que essa advertência endereçada à igreja, ela pode ajudar para a edificação? 3 aspectos. Em primeiro lugar, essa advertência ela faria com que os que não haviam ainda crido, que não haviam ainda escolhido por Cristo e que estavam em cima do muro, eles viessem a escolher. Quando eles ouvissem isso, esse nível que o autor usa aqui, essas palavras que eles usam, então eles ficariam atemorizados e escolheriam por Cristo. Nós vemos que o contexto aqui é que eles estavam sendo tentados a quê? Eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. Então, essa advertência faria com que eles, né, que não haviam escolhido ainda, que estavam em cima do muro, escolhessem por Cristo. Segundo termo que nós podemos ver aqui, é que essa advertência, ela faria com que os que já tinham escolhido por Cristo se apegassem cada vez mais a Ele, porque todos nós que ouvimos um texto como esse, que fala que é impossível alguém que se apostata ser renovado para arrependimento, nós ficamos atemorizados, nós ficamos com medo de chegarmos a esse ponto. Então isso faz com que nós nos apegamos mais a Cristo, para que para que não haja nem possibilidade de apostasia na nossa vida, se é que fosse possível. A terceira coisa que nós vemos aqui é que isso faria, né, com que aqueles que ainda não haviam escolhido, que não iriam escolher, eles não dariam crédito para essa advertência e não escolheria, né? Eles também não dariam crédito, né? Para todos aqueles que fossem falsos irmãos, eles de uma forma ou de outra eles não dariam crédito. Porque a grande característica do bode é porque o bode ele é duro de coração. Ele não abre o coração, ele endurece, ele é rebelde. Ele não aceita os ensinamentos, ele não aceita a regra, o ensinamento do pastor. É por isso que é o bode, ele é rebelde. Então, aqueles que ouviriam essa advertência e que fosse já incrédulo, né, ele se tornaria ainda mais incrédulo, né, porque ele viraria as costas para isso. Então nós vamos entrar no texto e ver alguns pontos, né, algumas coisas com relação a esse texto. Sabendo que ele foi escrito não para os cristãos verdadeiros, porque aqui esse texto não está anulando a ideia de que a salvação ela não se perde, mas que ele foi escrito para aqueles que são crentes nominais, né, que apenas têm nome, mas que não são verdadeiros. Nós podemos constatar o quê? Primeiro aí no verso 4 e no verso 5, o autor ele cita 5 experiências vivenciadas pelas pessoas que caíram.
ele vai citar aí 5 experiências vivenciadas por esses falsos que se apostataram. Vamos fazer a leitura, depois eu vou citar uma por uma. Verso 4 e verso 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Até no verso 6. Então, as 5 experiências que eles tiveram eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, eles tornaram participantes do Espírito Santo, eles provaram a boa palavra de Deus e eles provaram os poderes do mundo vindouro. Uma coisa interessante é que todas essas experiências elas foram vividas por aqueles rebeldes, aqueles israelitas rebeldes que saíram do Egito. Né? Essas mesmas experiências foram vividas por eles, aqueles que saíram do Egito. Mesmo assim, eles se apostataram. Isso nós vemos em 1 aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Quem quiser abrir, pode abrir aí rapidinho, está um pouquinho para trás. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. Paulo vai dizer exatamente isso, que aqueles judeus rebeldes, eles experimentaram essas mesmas experiências, mesmo assim eles eram apóstatas. Primeiro Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, diz assim, ó: Ora, irmãos, Paulo está falando da igreja. Paulo, aqui ele vai advertir a igreja de Corinto nos mesmos termos que o autor de Hebreus ele vai advertir lá. Ele vai usar o exemplo aqui do povo judeu para que a igreja, né, ela não cometesse o mesmo erro, para que a igreja, ela não, aqueles cristãos ali não cometessem o mesmo erro de apostatar, de cair, né, que aquele povo que saiu do Egito cometeu. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está falando daquele povo, daquela nação que saiu do Egito. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então todos foram batizados, todos começaram a experimentar os dons celestiais. Todos tiveram essas experiências que o autor de Hebreus nos diz. Todos eles comeram de um só maná espiritual, né? Tiveram acesso aí ao maná espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria deles e por essa razão eles ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Então Paulo fala que aquele exemplo que eles tiveram se tornaram para nós como exemplo, para que nós não cometêssemos o mesmo erro que eles. Então ele continua aqui nos mesmos termos, advertindo a igreja. Ele continua advertindo a igreja nos mesmos termos. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então eles se tornaram idólatras. Eles amaram ali aquelas festas, eles amaram o mundo. Isso está falando daquela imagem que eles fizeram do bezerro. E não pratiqueis imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram no mesmo dia 23.000. Eles cometeram imoralidade, o evento que ocorreu com as moabitas. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, né? Foram escritos para a nossa advertência. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, né? Foram escritos para nós que estamos no fim dos séculos. Aí ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Então ele adverte nos mesmos termos que o hebreu vai advertir. Ele finaliza dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel
é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Agora, o que nós observamos aqui agora é que muitos crentes, eles receberam essa mesma advertência, né? Eles receberam essa carta e, por medo da perseguição, eles estavam voltando ao judaísmo, eles estavam deixando a fé. Então, essa advertência é justamente para isso, para que eles não abandonassem a Cristo, que eles não abandonassem a palavra de Deus. E como que se aplica a nós hoje? Como que vem se aplicar a nós hoje como igreja? Isso se aplica da seguinte maneira a todas as pessoas hoje que, apesar de estar na igreja, todas as pessoas que, apesar de fazer parte de uma congregação, de estar na igreja, de vir todos os dias, se assentar para assistir o culto, pegar a Bíblia, se vestir decentemente, com moderação, amar a Deus, fazer a vontade de Deus, apesar delas estarem na igreja e não terem o seu nome arrolado no livro da vida, significa que elas não perseverarão. O autor, ele escreveu com essa preocupação para que todos aqueles que ouvissem, né, essa advertência, ela afeta a igreja como um todo, todos aqueles que ouvissem isso, temesse e consertasse a sua vida. Diz certo que aqueles que não têm o nome rolado no livro da vida, eles não darão crédito a isso. Eles não se importarão, mas aqueles que forem verdadeiros, aqueles que forem crentes verdadeiros, eles se converterão, eles mudarão, eles não deixarão que essa palavra caia por terra. Né? Então, nesses termos nós vimos, né? E o triste é que há pessoas, ainda hoje, né, que participam da igreja, mas são como Judas, né, que não se firma na verdade, são como Demas, que ama o mundo, prefere o mundo do que o Senhor, são como Simão, que querem comprar as bênçãos. O que nós mais temos hoje são pessoas que querem comprar as bênçãos de Deus, que oferecem dinheiro por isso. Então, ele escreveu nesses termos que se aplica para nós. Essa advertência funciona dessa maneira. No verso 6, o autor, ele dá duas razões pelas quais os que caíram não podem ser renovados para arrependimento. Vamos fazer a leitura aí do verso 6. Vamos voltar ao Hebreus, né? Verso 6, ele diz, e caíram, eles provaram, né? Provaram a boa palavra de Deus, verso 5, e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo eles estão, a primeira razão, eles estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então esses, né, apóstolos, eles não podem ser renovados para arrependimento, porque eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Por causa dessas duas razões é que eles não podem ser renovados para arrependimento. É por essas duas razões que os apóstatas, eles não têm mais esperança diante de Deus, porque eles estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo de novo a vergonha. Né? Então, por causa dessas duas razões, eles não podem ser renovados para arrependimento. E o autor, ele finaliza nos versos 7 e 8, ele finaliza usando uma ilustração da terra, né, que recebe água da chuva, e se ela vier produzir erva boa, ela é agradável a Deus, porém se ela produzir espinhos, perto está da destruição. Ele usa essa ilustração para se referir a esse mesmo termo. A igreja, né, todos receberam a palavra de Deus, foram iluminados, tornaram participantes dos dons espirituais, participantes do mundo vindouro, mas uns produziu bons frutos, e os outros produziu más frutos. O fim deles daqueles que produziu bons frutos, né, é recompensa, e daqueles que não produziu é ser cortado, como está aí nos versos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Então a terra que cai a chuva, que absorve a chuva, ela está falando aqui daquele que ouve a palavra de Deus, que absorve ela e que gera bons frutos. Esse é agradável, ele recebe bênção da parte de Deus. Mas
Olha o que diz o verso 8. Mas se, da mesma maneira, aqueles que recebem a palavra de Deus, que está ali, que ouvem a palavra de Deus, mas eles produzem abrolhos e espinhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então ele conclui essa advertência nesse termo. Se a pessoa ela recebe a palavra de Deus, ela se converte, ela entende, ela anda nos caminhos de Deus, ela está recebendo a bênção de Deus. Mas se ela ouve a palavra de Deus e rejeita, perto ela está da maldição. Eu coloquei aqui algumas passagens, eu vou citar elas rapidamente. Eu vou citar algumas passagens aqui rapidamente, que mostra que a igreja ela é constituída por esses dois tipos de pessoas, os crentes e os apóstatas, aqueles que apenas têm aparência, mas não vivem, para demonstrar que essa advertência ela afeta a igreja de todas as maneiras, afeta tanto aqueles que são salvos, mas também ela afeta aqueles que não são, porque ela foi endereçada a esses. Né? A primeira passagem está em Mateus 13, do verso 1 ao verso 9. Jesus fala na parábola do semeador, ele usa a parábola do semeador, né? Ele usa a parábola do semeador para dizer que muitos crentes, né, eles, apesar deles terem aquela aparência, a parábola do semeador, ela diz que o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho e uma parte caiu entre os espinhos, uma parte caiu em cima da pedra e outra parte caiu na terra boa. As que caíram em cima da pedra e as que caíram nos espinhos, elas começaram a nascer. Está falando daqueles que têm aparência, que começam a andar na vida cristã, que a princípio fica vislumbrado com as belezas do que Deus tem para mostrar, com as belezas do que Deus tem reservado para eles, mas com o passar do tempo, né, ele diz que pelo calor da opressão, ou pelo vislumbre das riquezas, essas pessoas, elas retrocedem, elas não perseveram, né? Então essa figura, Jesus nos diz justamente para mostrar que há pessoas que começam, mas elas não perseveram, elas não têm espaço para Deus no coração delas, são os apóstolos, elas brevemente vão se apostatar, vão virar as costas para Cristo, vão cair e nunca mais vão se levantar. A segunda passagem que nós vemos está em Mateus capítulo 7, 21. Jesus diz que muitos, né, no dia do julgamento dirão, naquele dia, que fez muitos sinais em seu nome, que profetizou, que falou em línguas, que fez inúmeros sinais, mas Jesus vai dizer, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Né? Vamos abrir aí Mateus, essa aqui é interessante nós vermos, Mateus 7, do 21 ao 23, Mateus 7, Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus vai dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Nem todas as pessoas que participam de uma igreja, que vai na igreja, que diz Senhor, Senhor, que diz que crê, nem todas elas entrarão no reino do céu. Então quem que entrará? Aí ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino do céu. Aí ele vai dizer o que vai acontecer naquele dia. Muitos naquele dia, que dia que é esse? É o dia do julgamento, é o último dia. Muitos no dia do julgamento hão de dizer-me, vai dizer para ele, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles vão dizer, eles tinham aparência de que eram cristãos, eles vão dizer que fizeram muitos sinais no nome de Jesus, mas olha a resposta de Jesus para eles, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Jesus vai dizer para eles que achavam que pelo fato de fazer esses sinais eram de Deus, Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Por que Jesus vai dizer isso para eles? Ele diz, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Por que Jesus vai dizer que nunca conheceu? Porque eles não se firmaram na verdade, apesar de estar na igreja, apesar de fazer muitos sinais, eles não se firmaram na verdade e eles praticavam a iniquidade. Eles vão ser separados de Cristo pelo fato de praticarem a iniquidade. Né? O que é iniquidade?
Iniquidade é o oposto de equidade. Equidade é o certo, iniquidade é o errado. Eles praticavam o erro, praticavam o pecado. Por isso eles vão ser separados. E há outras passagens também que mostram, né, que fala desses dois tipos de pessoas, desses dois tipos de igreja, dois tipos de crentes, né, os crentes que são verdadeiros e os crentes que são nominais, que habitam na mesma igreja, mas o fim será totalmente o oposto. Evangelho de João 15, 1 a 8, João fala dos galhos, dos ramos que serão cortados. Jesus fala: eu sou a oliveira verdadeira, todo aquele que está em mim, ele produz bons frutos, né? Eles dão bons frutos. Aqueles que não dão fruto, eles serão cortados. Não também está falando ali dessa união. E em 1 João 2,19, João menciona aqueles que saíram do meio da igreja porque não fazia parte da igreja. Né? Saíram do meio da igreja por não fazer parte da igreja. Então nós entendemos que voltando ao texto, nós entendemos que essa advertência era endereçada a esses que estão na igreja, que pensa ser cristão, mas não são verdadeiramente cristão, que não decidiu por Cristo ainda, que não se arrependeu, que não voltou para Cristo, que pensa que só pelo fato de estar na igreja eles estão bem com Deus, eles estão prestes a se apostatar, né? E eles não serão renovados para arrependimento. Esse pecado de apostasia não tem perdão. Gente, a apostasia ela não tem perdão, porque a pessoa que se apostata, o que é apostasia? O que é apostasia? Apostasia é virar as costas para Jesus, mesmo sabendo e conhecendo a verdade. Como o autor cita que eles conheceram a verdade acerca de Jesus, mas eles se apostataram, né? Eles se apostataram da fé. Por que eles não serão renovados? Porque eles sabiam da verdade, mas eles não veem a necessidade de arrependimento. Eles não veem a necessidade de arrepender dos seus pecados. Para eles, os pecados estão normais. A minha vida está tranquila, eu não vejo a necessidade de arrependimento. Então é o apóstata. A pessoa que se apostata, ela não vê necessidade de arrependimento. Ela não vê necessidade de arrependimento. É importante ressaltar aqui, para nós finalizar, nós já estamos no final, é importante ressaltar que a apostasia, ela é diferente da queda, né? Ele diz aí, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Essa queda que é impossível de ser renovado para arrependimento é a apostasia. É aquela pessoa que cai, aquele falso crente que cai, que vive no pecado e não vê a necessidade de arrependimento. Esse se apostatou, né? Ele não vê importância na santificação, ele não vê importância em fazer a vontade de Deus, ele se apostatou. Há uma diferença aí entre a queda que o crente sofre. É comum entre os crentes, né, houver quedas, né? Nós caímos, nós tropeçamos muitas vezes nós pecamos, mas, né, nós temos essa graça de Deus de poder voltar para Cristo através do arrependimento. Nós podemos voltar para Cristo através do arrependimento. É diferente da apostasia, porque a apostasia, né, a pessoa que se apostata, ela não consegue ver a necessidade de um arrependimento, né? Eles estão tão duros pelo engano do pecado que não vê a necessidade de se arrepender. É por isso que o apóstata, ele não tem perdão, porque ele não vê a necessidade de pedir perdão. Ele não vê a necessidade de arrependimento, e por isso ele não tem perdão. Amém? Vamos orar? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos e ouvirmos a sua palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude a não ser mais pequenos espirituais, e que essa pequenez nos leve, Senhor, a nos separar do Senhor. Que essa pequenez espiritual, ela não venha nos levar a separar definitivamente do Senhor, porque todas as pessoas que não te buscam, que não te adoram, que não querem saber do Senhor, elas estão próximos da apostasia de se separar do Senhor. Por favor, ó Deus, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê força, nos dê graça, nos dê entendimento e compreensão para que nós possamos andar nos seus caminhos, para que nós possamos fazer a sua vontade, para que nós possamos compreender e entender o que o Senhor tem para nos dizer. E que essas advertências que o autor faz
sempre nas suas epístolas, elas possam servir, Senhor, para a edificação da igreja, que nós possamos pegar ela como base para termos cada vez mais força para perseverarmos em santidade, para perseverarmos em obras, em fazer a sua vontade, em crer, perseverarmos na fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos já, mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz